E aí, pessoal, estamos aqui para mais um podcast do Meet Six e da agência de marketing digital conteúdo, onde nós vamos estar ensinando para vocês coisas sobre e-commerce, tecnologia, inteligência artificial. Vamos estar falando sobre isso aqui nesse podcast. E hoje estou com um convidado, uma pessoa que eu conheci, achei bem interessante, um cara muito inteligente. Ele tá indo agora para a Espanha para trabalhar lá com inteligência artificial e outras coisas que a gente vai estar debatendo aqui. Muito obrigado pela presença aqui, Igor. Tudo bem? Como é Obrigado, que você tá, Eric. cara? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Então, fala de você, cara. Quem é você e o que você tem trabalhado? Explica pra galera aí quem é você e o que você está fazendo. Certo. Meu nome é Igor, eu tenho 30 anos. Atualmente eu sou cientista de dados na Nestlé, do Brasil. Então, estou aí desde final de dezembro, mais ou menos, de 2021, quase um ano e meio aí na companhia. E dentro da Nestlé eu trabalho com essa parte de e-commerce, né, de engajamento de consumidores, como que a gente pode trazer o pessoal de volta para o e-commerce, como que a gente atrai pessoas novas, como que a gente pode fazer segmentação de clientes, como que a gente consegue aí aumentar, né, o engajamento e a performance dos nossos canais de e-commerce. Além disso, eu também sou especialista em inteligência artificial. Eu fiz uma residência pelo Senai de Londrina, no Paraná. Interessante. Uma residência de duração de um ano, e a gente tem 4 ciclos, né? E aí esses ciclos, eles são trimestrais. E aí... Me conta um pouquinho como é que foi lá em Londrina, porque é interessante, né? O pessoal não sabe como é que é, como que tem Sim. isso, né? Que Quando a gente existe. fala residência, assim, fica todo mundo, nossa, residência, mas não é coisa de médico? Sim. Mais ou menos. A gente tem as empresas que patrocinam o programa, e aí elas compram cotas, né? E aí a gente tem toda uma série de evolução, né? De aprendizado e tal. A gente começa lá no básico, Python, estatística, e aí vai avançando, né? E a gente passa aí por redes neurais, estatística avançada, enfim. Todos os campos, basicamente, quase todos, né? Porque hoje em dia são tantos, da inteligência artificial. E aí a gente tem esses projetos, né? A gente tem 2 meses de mentoria, e aí o último mês do ciclo a gente tem esses projetos das empresas patrocinadoras. E aí a gente resolve problemas reais deles. Então são dados reais, são problemas reais, a gente conversa com o cliente, a gente tem feedback, a gente apresenta, a gente faz POC, e Caramba, loucura. bastante coisa, né? Eu queria saber de você, além dessa questão da residência, que eu não sabia que na nossa área de informática tinha isso, mas foi isso que fez, isso que proporcionou para você esses projetos novos que você está indo para a Espanha para trabalhar lá? Ou foi isso que influenciou na decisão das pessoas de te contratarem para ir lá para a Espanha? Como é que foi isso? Acho que foi o começo, né? Acho que foi uma série de coisas, né? Então, o meu background acadêmico é em engenharia química, tecnicamente é uma coisa nada a ver. Mas aí no final da minha carreira acadêmica, eu comecei a mexer com exploração de dados, Python, Sim, e aí análise de mercado. análise, né, de dados. Isso. E quando eles fazem análise de dados lá, para as redes sociais também, tipo, métrica, eles dão uma olhada nisso, vocês veem isso, ou não? Ou você já pega métricas e faz uma análise de como é que é esse trabalho seu de análise do e-commerce lá da Nestlé? Tá. Para Nestlé, a gente tem diversas frentes, né? Então, Sim. na frente de consumidor, de e-commerce... Trabalha junto com marketing? Tipo? Sim, também. Sim. A gente tem as frentes de conversão, focadas em conversão. A gente tem as frentes voltadas para performance, para engajamento. E aí... E qual que você trabalha? Atualmente eu trabalho na de engajamento. Engajamento. Isso. Então a gente tenta trazer mais o consumidor para a gente através de contatos de mídia, CRM, essas Entendi. coisas. E quais são as plataformas que você utiliza porque deve ser muita coisa, que eles têm bastante engajamento, né? Como é que é? Quais são os números que você tem tido na rotina, né?
mais ou menos como é que funciona isso? Essa análise de dados que você faz são muitas métricas, são muitas coisas ou são algumas só? E aí são vários setores. Como é que explica um pouco melhor isso? A gente tem diversas métricas, né? A gente olha várias partes, né, do funil de conversão, né, que a gente fala. E que plataforma que você usa? A gente usa, por enquanto, e-mail, mas a gente tem projetos para passar isso aí para SMS, para diversas outras plataformas. Entendi. Então, no primeiro momento, a gente está focado em e-mail. E aí a gente tem toda uma análise de métricas. Então, a gente criou, por exemplo, um score que calcula qual é a propensão dessa pessoa engajar com uma marca, se ela geralmente abre e-mail, se ela não abre, se ela entra no e-commerce. Tem uma de comportamento também, não tem? Assim, baseando-se nas emoções dessa pessoa. Sim. Tem uma inteligência artificial que vai ser utilizada agora para o marketing, em que é análise de comportamento. Uhum. Baseando-se nos números da pessoa e nos comportamentos que ela utiliza ali, né? Correto. Então eu vou poder direcionar o meu público, no caso da Nestlé, para as pessoas que engajam lá nela, eu posso utilizar esse público para baseando-se no que ela compra, no que ela gosta, quanto ela gasta. É isso que você faz, né? Também. A nossa grande sacada é tentar conseguir dados de várias fontes de interação com o cliente e a gente conseguir trazer tudo isso e ter uma experiência personalizada para cada um dos clientes. Então, por exemplo, se eu sei que o Eric gosta de comprar leite ninho e leite moça 2 vezes por semana no supermercado tal, no local tal, sim. E ele geralmente abre e-mail, então por que eu não posso mandar um cupom de e-mail para ele, sim, né? Sim. E aí a gente proporciona compras, frequência de compra. Entendi. E aí você vê aí, você que está em casa que não entende muito o que a gente está falando, todo o comportamento que você faz na rede social está sendo monitorado, né? E esse monitoramento faz com que as empresas te enviem propaganda e etc, baseando-se naquilo que você gosta, como você consome, né? Uhum. E como é que você vê isso para o futuro, cara? Você que está indo para a Espanha lá, conta um pouquinho de como é que vai ser isso, o que você vai fazer lá. Então, atualmente aqui no Brasil eu sou cientista de dados, né? Sim. O meu cargo é cientista de dados. Então eu mexo com diversas partes da ciência de dados. Às vezes uma parte mais analítica, às vezes uma parte mais para modelagem, às vezes métodos numéricos, é bem amplo. Sim. Na Nestlé da Espanha, na minha transferência, eu vou ser cientista de dados de modelagem. Então eu vou ficar mais na parte de modelagem. Entendi. De melhoria de modelos, então eu não vou ficar tão na parte de análise de dados e tudo mais. Sim. É específico para isso. É específico. Eles querem você lá para isso. Exato, é uma parte mais específica. E lá eu vou trabalhar com modelos de marketing de vendas. Então, tem o MMM, que é Marketing Mix Modeling, é uma tendência bastante atual aí. Vocês estão utilizando inteligência artificial lá já? Tipo, quais ferramentas? Na do Brasil, sim. Mas é utilizado. Sim. E o que você vê, qual que é a sua visão com relação ao futuro das inteligências artificiais? Como é que vai impactar no teu trabalho e nesses trabalhos de alta performance, né, de grandes empresas? Já está impactando muito ou você acha que ainda tem muita gama para muito mais? Eu acho que o céu é o futuro aqui, né? A gente vai ter aí a inteligência artificial tirando muitas vagas, criando muitas vagas, sim. Né? E aí, no momento, na Nestlé... Você já está vendo isso? Já está acontecendo? A gente percebe uma tendência. Eu acho que no Brasil ainda é um pouco mais tímido, mas a gente percebe sim que tem pessoas aí que já estão pensando como que eu me coloco de uma maneira que eu não vou perder o meu trabalho. Né? Porque você tem aí hoje em dia inteligências artificiais criando imagens. Você acha que para o programador, por exemplo, é um risco ou é uma ajuda? Eu acho que um pouco dos dois. Ajuda muito na questão de criação de código, né? Sim, tem até muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E você só fala o que você precisa. Você não precisa ficar pensando em qual função, sim, o que eu vou chamar. Hoje a gente, eu e a diretora aqui hoje estávamos fazendo um sisteminha básico em PHP e eu fiz no chat GPT em segundos, assim, muito rápido. E resolveu o nosso problema. Então, assim, já
Aí isso me traz me dá uma sensação de, pô, agora tá muito mais rápido, muito legal. Mas também me dá uma sensação assim, e os caras que estão lá na ponta trabalhando com isso? Será que não vai precisar mais de tantos, talvez? Uhum. Por exemplo, você que precisa de 4, 5 programadores, talvez não precise mais. O que você acha sobre isso? Recentemente eu li uma matéria falando que as profissões que são focadas em criar código, elas podem estar um pouco ali mais em risco. Sim. Mas assim, por exemplo, do meu lado, na ciência de dados, a gente tem um pouco aí de medo, mas a gente pensa que não é só código, não é só estatística, não é só modelo. As máquinas conseguem fazer isso, elas fazem melhor do que a gente. Sim. Só que elas não têm entendimento do negócio, entendeu? Não tem aquele Não feeling tem de o você feeling, conversar O com o feeling cliente. eu acho que é a Exato. palavra que vai salvar o ser humano. Sim, pelo menos no É, trabalho. é essa coisa do... Eu tenho uma percepção que a máquina não tem. Exato. Né? E do humano mesmo, das sensações. Apesar de que, agora, com essa análise do nosso emocional, inclusive, né? Tipo, tendência à depressão, ele vai te dizer se você tem tendência, se você tem tendência a ser mais alegre ou não, etc. Cara, isso é assustador um pouco, porque aí ele vai ter feeling. E aí? Mas eu ainda acho que sentimento é uma experiência muito humana. As pessoas, elas, se acontece alguma coisa, sei lá, em dado momento, as pessoas vão ter percepções diferentes. Tem gente que vai falar, nossa, isso aqui é perfeito. Tem gente que vai falar, isso Sim. aqui é uma aberração. Então, isso é o tipo de coisa que a máquina, ela vai, por mais que ela seja inteligente no processamento de linguagem, ela vai ser codificada para ter uma sensação, né? Então, tipo assim, se acontecer alguma coisa, ela vai tentar classificar aquilo como ruim, bom, Sim, sim. feliz, triste. É. Mas não vai ter essa coisa ainda de que vai as ser pessoas... ainda vai ser muito máquina, Sim, é verdade. sim. Porque vai ter essa limitação, não vai ser. Nós temos a capacidade de ser muito amplos nos sentimentos, né, nas percepções, muito mais do que talvez que as máquinas, né? Sim. Mas assim, é impressionante o que a gente está conseguindo fazer, né? O ser humano está conseguindo fazer em tão pouco tempo, apesar de que já está sendo, né, tá sendo desenvolvido há bastante tempo isso. Sim. Mas a ideia aqui do nosso bate-papo era, eu queria saber sua opinião sobre isso e queria que você passasse para a galera quais são as perspectivas de futuro a curto prazo, a médio prazo que você vê no mercado de trabalho, porque você tá lá, né? Você tá bem dentro lá do processo e tem muita gente que tá do lado de fora e tá só cogitando. A gente não sabe como é que tá realmente impactando nas profissões. Então eu queria que você dissesse pra gente sua percepção disso. Tipo, se vai ajudar ou vai. Como é que vai ser a partir de agora para ter uma profissão na área de informática? Como é que você vê isso? Tipo, a médio prazo, né? No Brasil demora. Eu acho que a gente vai ter aí diversos ajustes, né? Eu acho que a palavra aqui vai ser realmente a pessoa se reajustar ao tipo de trabalho, né? Então ela vai ter que talvez fazer um curso, fazer alguma especialização em como que ela consegue trazer a inteligência artificial para trabalhar com ela e não para ela, né? Então, tem toda essa questão, igual você falou, hoje em dia você entra no chat GPT, você fala, eu quero um código que faça tal coisa, vai entrar tal tabela, vai entrar tal data frame e eu quero que saia isso. Ele faz para você em 5 minutos. E as pessoas que não são da área de informática às vezes acham que a gente tem a mente assim completamente, né? Que a gente senta no computador e digita um código, né? E o código linha atrás de linha e não é assim. A gente às vezes tem que olhar um comando, tem que olhar um atributo, um método e aí... Que esquece, né? Muita coisa, cara. Aquilo é muita coisa. É muita coisa. Então, usar a inteligência artificial como uma maneira de você aumentar a sua performance. Eu ouso dizer que o nosso curso, né? O profissional de informática, ouso dizer, porque é polêmico. Eu ouso dizer que o profissional de informática é um dos cursos mais difíceis, mais até do que alguns aí que são muito bem remunerados, tipo direito. Eu acho muito mais difícil informática do que direito. É minha opinião, assim, eu acho. E, inclusive, nós somos muito menos remunerados, né? Mas é muito mais complicado. Muito mais complicado. Sim. Eu acho. Porque, por exemplo, em ciência de dados, quando a gente para pensar, né, como que funciona tudo isso? Na verdade, é um monte de número.
Às vezes a gente tem, igual você falou, análise de sentimentos, que é uma coisa que a gente faz na Nestlé. A gente pega comentários em redes sociais e a gente tenta avaliar. Será que é um comentário positivo sobre essa marca? Será que é ruim? Na verdade, por trás dos panos, o algoritmo ele tá transformando todas aquelas palavras em números e ele tá fazendo um monte de conta e falando isso aqui tem 80% de bom, 20% de ruim, essa pessoa gostou desse produto, esse aqui não. E aí, no fim das contas, quando você vai programar, é basicamente isso. Como que você converte palavras, texto, código em números? Porque no fundo a máquina tá entendendo números, ela não entende o oi, tudo bem. Então ela faz diversas ali associações e converte isso para número. E quando você pensa, por exemplo, no direito, que é uma coisa assim bem... Tem muita fala, né? As pessoas falam e aí dialogam lá, tem todo... eu acho um pouco mais... Bem, mas... não é tão complicado, vou dizer assim, porque já tá dado, né? Sim. Como na informática tudo muda muito rápido. E as leis nem tanto, igual os códigos e linguagem de programação, por exemplo, até pouco tempo atrás, PHP, JavaScript, o Java era muito usado, agora já é obsoleto, já ninguém usa, agora já tá no Node, já lá é JavaScript, voltou o JavaScript, antes era o JavaScript, aí parou, aí depois voltou, entendeu? Então, assim, os apps, né, quando surgiram, mudou toda... Quando eu tava fazendo faculdade e aprendi numa linguagem, e assim que eu saí da faculdade apareceram os apps, né, o smartphone, app, etc. Já mudou tudo, eu já tive que aprender outra coisa, que não era o que eu tinha aprendido na faculdade. As coisas são bem voláteis. É muito rápido, né, muito rápido, assim. E eu acho que o profissional de informática tinha que ser um pouco mais valorizado, acho que ganha pouco. E a gente também tinha que ser mais unido, tinha que ter porque o psicólogo tem a CRP, o médico tem o CRM lá, nós temos, mas é tipo muito fraco, cara, não tem uma classe do profissional de informática, não é nem regulamentado, eu acho. É regulamentado? Acho que não. Eu acho que não. Não é regulamentado. Não tem uma categoria. A gente tem que ir pro CREA, por exemplo, se quiser. Eu acho que é isso, não tenho certeza, mas eu acho que você tem que ir pro CREA se você quiser ter por exemplo, um clube. Você quer ir para um clube, você quer ter direito lá, você tem que ir pro de engenharia, você não tem o de informática. Clube do profissional de TI, não tem. Né? Então, assim, é até uma coisa que eu reivindico aí, que os nossos governantes façam um trabalho de regulamentar o profissional de informática, que tem gente pra caramba, né? E tem gente que você acha sobre criação de código, né? Tem a parte de ciência de dados, que é mais voltada para tecnologia, e aí tem engenheiro de machine learning. Tem o design, que os web designers aí, um monte. Nossa, muita coisa. Tem muita gente que não tem a regulamentação necessária e não tem assistência, por exemplo, sindicato. Tem problemas, eu já tive problemas nas empresas de ser mandado embora por nada e a gente não tem esse respaldo que as outras profissões têm, sabe? Assim, de você ter uma assessoria jurídica, igual as outras profissões têm isso. Então eu acho o profissional de informática meio abandonado, acho que ninguém... Não tem muita corporativismo, vamos dizer assim, né? Eu sou meio frustrado com isso. Eu queria entrar, tipo, sabe, fazer fazer um movimento mesmo político para regulamentar a profissão. Cara, um prazer conversar com você aqui. Diretora, quanto tempo já? Não, pouco, vamos falar mais. Deixa eu falar dos e-commerces. Isso, vamos falar dos e-commerce. Porque assim, eu sou especialista em e-commerce. Eu fui parar em Goiânia graças ao e-commerce. Por quê? Porque na pandemia, eu falei assim, cara, eu vou estudar, eu vou fazer uma loja. Porque eu sempre fui comerciante físico. Sempre tive lojas. E aí eu falei, eu vou aprender a vender online. Tipo, o que eu faço lá, eu vou fazer no online. E eu já era web designer, então eu falei, eu vou montar a loja, montei a loja, deixei bem bonito lá, ficou lindo. Aí fiz com sabe, porque tava em casa, né?
E eu tava desempregado nessa época, eu falei, vou fazer aqui, fiz, deixei bonito. Aí comecei a aprender tráfego pago, que é para poder fazer os anúncios, né? Aí tá lá eu aprendendo tráfego pago. Depois eu fui aprender os marketplaces, que é o processo, viu? Se você trabalha com e-commerce hoje, vá para o marketplace. Marketplace um caminho muito bom para você vender, inclusive, uma dica que eu dou para galera. E aí foi, né? Eu fui nesse passo a passo aí até chegar no momento em que eu tava vendendo lojas virtuais, porque eu aprendi tanto, assim, eu fiquei tão bom nisso, que eu comecei a vender pro pessoal do comércio que tava desesperado na pandemia, que tava tudo fechado. Entendeu? Uhum. E aí eu me apaixonei pelo e-commerce. Hoje é o que eu mais sei hoje, assim. O que eu mais tenho propriedade para falar hoje é e-commerce. E como é que é lá onde você trabalha? Como é que é o processo de fazer o cliente comprar online? Porque não é tão fácil, né? Porque tem essa questão de autoridade não, de você ficar com medo, né? Tem o medo, existe o medo de você ser enrolado, etc. Como é que é esse processo lá com vocês na Nestlé, que é uma empresa enorme? Sim, é bastante complicado, né? Principalmente para a Nestlé e outras grandes marcas, porque a parte que eu trabalho é exatamente no e-commerce direto para o consumidor, né? Então a gente não trabalha para o... Porque na Nestlé a gente tem os consumidores e a gente tem os clientes, né? Sim. Então os clientes da Nestlé são supermercados enormes aí, Carrefour, Pão de Açúcar, enfim, tal. E o consumidor é a pessoa final, eu, você e etc, né? E aí o que acontece? Às vezes é difícil a gente trazer essa pessoa para o e-commerce, porque às vezes é muito mais prático para ela descer, andar ali até a esquina, comprar tudo que ela precisa, ela tem na hora, e ela volta para casa e faz o que ela precisa. Então às vezes é complicado a gente conseguir fazer, por exemplo, venda de leite moça, de Nescau, Ninho, que é uma coisa que a pessoa vai pedir, aí vai ser autorizado, aí vai mandar pro correio, aí... Difícil, é. A pessoa, ela quer o produto, ela quer na hora. Quer na hora. Sim. Então, a gente tem diversas estratégias aí, né? Então, a gente trabalha muito com um time de marketing, né? De CRM e tudo mais. E aí, a gente faz diversas análises. Tem análise RFV, que é uma análise muito comum, né? De recência, frequência e valor. E aí, a gente vê quais são as pessoas que compram mais vezes, qual que é a frequência de compra, qual que é o ticket médio dessa pessoa, qual que é a recência. Faz quantos dias que ela comprou? 10? Será que essa pessoa, ela pretende voltar? Será que se eu mandar um cupom para ela, será que não tem chance dela voltar? E aí a gente fica brincando com isso. A gente avalia diversas métricas e pensa em modelos de como que a gente consegue trazer a pessoa. E sempre pensando nesse trade-off, né? Que tem um trade-off entre quantidade de compra e o valor da compra. Então, às vezes, você consegue fazer com que seu cliente compre mais vezes, só que ele acaba comprando valores menores. Então, uma coisa meio que compensa a outra. Sim. Então, a gente tenta sempre propulsionar frequência, propulsionar valor e ter uma experiência personalizada para o cliente. A gente não quer uma coisa assim genérica, tipo, Eric, não, sei lá, teria que ser uma coisa mais genérica, tipo assim, clique aqui e ganha um cupom. A gente quer uma coisa tipo assim, Eric, o seu pet fulano de tal tem aqui... Personalizado, como se você estivesse falando comigo, né? Exato. É bem legal isso aí. Vê aquilo e ela fala, meu Deus, isso aqui foi feito para mim. Isso é uma... a curiosidade inicial. Isso serve para... Isso não precisa ser grande para fazer isso. Não. Basta você ter uma certa organização, né? Você consegue fazer isso. Eu acho que quem tá mexendo com e-commerce, que inclusive é o público desse podcast, a galera... Eu tô falando muito sobre isso aqui. Uhum. O pessoal que mexe com e-commerce, com dropshipping, que é uma modalidade nova, onde você não precisa ter estoque, você compra de um fornecedor e o fornecedor envia direto para o seu cliente. Você não precisa comprar, ter em casa e depois você ir no correio e entregar. O cara entrega para você. Entendeu? Isso é uma coisa que está acontecendo muito. Estavam fazendo na China, né? Tipo, mandava pela China direto para casa do cliente. Só que agora o atacado brasileiro entendeu que precisa fazer isso, entrar nessa modalidade do dropshipping. E eles estão fazendo. Inclusive, tem uma gama de possibilidades isso aí. Eu, inclusive, tenho vontade de fazer um infoproduto ensinando os atacados a transformarem em dropshipping, porque tem muita gente que ainda nem sabe o que é isso. Né? No Brasil, demora, como eu te falei. Mas eu achei interessante isso que você falou com relação a você personalizar
essa interação com o cliente, porque aí você fala com ele, ele se sente representado. Isso serve para qualquer pessoa, para qualquer venda que você faça, não importa se é presencial ou online, né? Sim. Eu acho muito legal isso. E o que mais? O que mais que você pode passar para nós de dica para quem trabalha com e-commerce? Que a pessoa possa pegar ali e implementar na loja virtual dela. Uma coisa muito forte que a gente faz é a segmentação de clientes. E aí, quando a gente fala de segmentação de clientes, as opções são assim, ilimitadas. Você pode fazer segmentação demográfica, você pode fazer segmentação por, sei lá, dados de consumo da pessoa. Se ela tem um iPhone ou não, se ela tem Se ela entra mais pelo computador, se ela entra mais pelo celular, se ela é, sei lá, classe A, B ou C, e aí dependendo do tipo de produto que eu quero vender, eu posso direcionar as vendas, né? E aí Esse trabalho é diretamente com o tráfego pago de vocês lá? Vocês trabalham com gestores de tráfego pago ou não? Eu não sei te dizer. Sim. Eu não sei. Eu não sei, né? Porque o que a gente faz, a gente foca muito nos envios de mídia. E a gente tem, sim. E quais são as plataformas? Tipo, Instagram? Qual que é a principal, assim? Que vocês mais veem as métricas? Isso aí depende do e-commerce. A gente depende, tem né? Um e-commerce voltado para produtos, né? O Empório Nestlé. A gente tem um voltado para mães gestantes e que acabaram de ter filho. Então aí depende do e-commerce. Depende, mas né? a gente ataca aí Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, tudo. De onde vem essas métricas? Quem passa para vocês? É isso que eu queria saber. Tipo, se é o gestor de tráfego, se tem isso lá, ou se. Provavelmente né? Porque eles que fazem os anúncios. Provavelmente eles têm as métricas do Instagram eles devem passar o relatório para vocês fazerem a análise, né? Uhum. E criarem as estratégias. Você trabalha com estratégia mesmo? Tipo, você cria estratégias de. Igual você estava falando, que você falou que se você viu um cupom ou não, isso já é uma criação de estratégia, né? De marketing. Tem algum profissional que trabalha junto contigo lá de marketing que influencia nas suas decisões ou não? Na minha parte não, eu trabalho só na segmentação mesmo. Aí você passa para um outro setor. Exato. Aí o setor de marketing. Você vê, as grandes empresas ela fazem todo um processo bem mais. Porque quem trabalha em casa, igual eu, trabalhando na pandemia em casa, no quarto, nós somos tudo, né? A gente faz a análise da métrica no gestor de tráfego, a gente faz o anúncio, faz o atendimento direto, tipo no direct lá, no WhatsApp, no Instagram, ou onde for, né? Agora, eu tenho falado muito pro pessoal do e-commerce para investir no Google, porque é muito mais barato. Tem um negócio tem uma coisa no Google que é o Google Shopping. Quando você põe no Google alguma coisa, aparece aquele monte de opções para você em imagem e com um preço lá. Você já viu? A Amazon, não sei o que, tem um monte. Você procura lá um tênis, aparece os tênis já. Então isso se chama Google Shopping. No Brasil só as grandes fazem, os pequenos não fazem. E é muito mais barato do que o Instagram. Muito mais barato. Um lead lá, você consegue com muito menos dinheiro de investimento. Então, eu recomendo aí pra galera que trabalha com e-commerce, investir no Google Shopping, que é de fácil configuração. Fácil configuração, você aprende rapidamente no Google aí, no YouTube. Você aprende bem rápido a fazer essa configuração, só dá trabalho, né? Porque você tem que cadastrar, etc, o produto lá, com descrição, preço, etc. Mas vale muito a pena, porque aquilo ali vende muito mais do que o Instagram em alguns segmentos, dependendo do segmento, né? Porque tem segmento que é o Instagram, tipo roupa. Roupa o pessoal quer ver lá, modelo vestindo e tal, né? Tem toda essa questão. Uma coisa que eu acho que a Nestlé deve fazer, que é criar cestas, ou criar assim, kits. Eles fazem isso? A gente não faz, mas a gente tem uma análise de recomendação de cestas. Recomendação. Porque, por exemplo, um leite ninho, para ficar um ticket maior, você poderia colocar leite ninho, não sei o que, um chocolate, fazer uma cesta
e vender para um valor mais alto, né? Para ficar um ticket mais alto e para a pessoa não ter que comprar um leite ninho, entendeu? Uhum. Tem essas coisas no e-commerce. Se você tá difícil vender um produto, cria um kit. Monta um. Por exemplo, você vende só camisas. E aí tá difícil vender essas camisas, porque tem muita concorrência. Camiseta tem concorrência pra caramba. Aí o que você faz? Você monta o tênis, uma calça, e aí você mostra pra pessoa como seria aquele look completo. Sim. Isso é uma estratégia muito boa de e-commerce. Você fazer essa coisa de não vender casado, vamos dizer assim. Sim. É bem legal isso, né? A gente usa muito isso no sentido de cross-selling, upselling, que é exatamente Sim, isso. sim. Qual produto geralmente sai com o outro, né? E aí você consegue Isso proporcionar é vendas importantíssimo. através de um outro. Isso é importantíssimo no e-commerce, porque pode mudar o que não está dando certo. Sim. É uma das formas de fazer. E tem muito mercado para atacado também no Brasil ainda. Muito mercado para atacado online. Então, se você é atacadista e faz um site, né? E vende online, porque também os atacados no Brasil são complicados, viu? Difíceis. Você trabalhar online atacado aqui, você toma muito. Tem muito picareta, sabe? Assim, pessoal porque, como é em volume, você paga um valor bem alto. Né? Por exemplo, eu vou comprar R$ 500 de calças jeans para vender no meu e-commerce. Aí você vai lá no cara e compra os R$ 500 e o cara some, desaparece e não manda para você, entendeu? Então tem os que são bastante aqueles que tem uma certa reputação boa, que realmente entrega, etc. Tem poucas opções. Então, o Brasil ainda está caminhando assim a passos lentos no e-commerce ainda. Eu acho que outra coisa que aqui no Brasil é complicada é logística, entrega. Demora, né? É impressionante como é ruim aqui. Não chega, cara. As coisas demoram pra caramba. Você tem uma. Como é que a sua experiência pessoal com e-commerce, assim? Que você compra bastante na internet? Para ser sincero, não. Não, por quê? Eu sou uma pessoa que eu tenho problemas para gastar dinheiro, Sério? digamos. Sim. Mas quando você precisa comprar algo, você compra mais no físico? Geralmente não fiz. No físico, né? Por quê? Porque você tem aquela vontade, querer ter a experiência sensorial de ver, de tocar, você tem isso? Eu sou um Porque pouco, tem uma galera que tem isso, né? sou um pouco antiquado. Eu gosto de ver, de provar, de ter certeza que aquilo funciona. Entendi. Principalmente roupa, então, Sim. eu acho muito complicado. Porque você pede, aí chega num tamanho ruim, aí é uma canseira para mandar de volta. Uhum. Nossa, aquilo me dá uma preguiça. Não é só você não. Uma galera aí tem esse problema de não gostar muito de comprar online, né? As coisas. Mas você compra, por exemplo, comida. O que você compra online? Compra alguma coisa online? O que eu compro online? Eu acho que nada, só serviços mesmo, tipo Spotify, Amazon Prime, né? Sim. Então, basicamente Você isso. não é um consumidor assíduo da internet, né? Olha, eu conheço gente que só compra na internet. Compra nada, lojinha, nada. Tipo, por quê? Porque o preço no online é mais competitivo, né? Tem gente que gosta bastante de economizar, né? E o preço é muito mais em conta, dependendo do segmento da coisa, né? Do produto. Então, eu conheço gente que faz tudo online, cara. Tudo online, tudo. Come online, veste online, faz tudo online. A pessoa não... Se bem que nunca vai acabar essa coisa de você ir numa loja, né? Sim. Nunca vai acabar essa coisa de você ir num restaurante. Nunca vai acabar. Mas eu acho que também o Brasil, o e-commerce é muito pequeno ainda pro tamanho que pode ser. Ele pode ser muito maior do que é. E cabe aos profissionais, né, que trabalham com isso,
Acho que falta também um pouco de incentivo do empreendedor brasileiro, porque estão tomando tem muito problema de o brasileiro, algumas pessoas, não é todo mundo, né? Não vou generalizar, mas os brasileiros eles têm um problema também de querer sempre levar aquela coisa do jeitinho brasileiro de sempre levar Fantástico. vantagem. Isso atrapalha o e-commerce brasileiro, porque é uma pessoa que não envia um produto lá ou não faz uma sacanagem dessas aí com o cliente, a pessoa para de comprar no online. E aí a gente perde aquela pessoa que ela poderia estar ali, né? E a gente acaba perdendo esse cliente. E a pessoa não compra mesmo, fica com raiva, fica, né? Fica chateada, não, já comprei isso aí, me mandaram um tijolo. É complicado. Muito associativo, né? A pessoa Sim. vai fazendo compras, ela vai tendo experiências negativas, ela acaba falando, não, isso aqui não funciona, não faz sentido. Então, e quais são os seus projetos futuros? O que você pensa da sua vida aí pra frente? Você quer se especializar em mais alguma coisa? Você pensa só em curtir a vibe lá da Europa? O que é que você tá pensando agora? Pra gente finalizar aí nosso bate-papo, me fala do que você pensa pro futuro aí agora pra frente. Quando eu comecei na Nestlé, eu até falei pro meu chefe, falei, olha, eu tô aberto a qualquer tipo de projeto que você for me colocar, né? Porque a gente tem projetos para e-commerce, a gente tem projetos para venda para cliente, recomendação de produtos, a gente tem diversos projetos. Qual que você gosta? Que você realmente gosta? Eu realmente gosto dos de consumidor, que é o que eu tô, né? Que é engajamento de consumidor, para e-commerce e etc. Então, o que eu tô indo fazer na Espanha é exatamente isso, né? A gente vai lá, eu vou trabalhar com a parte de marketing. Então, vai ser mais voltado para como que a gente vai conseguir alocar os melhores recursos nos melhores canais e como que isso vai impactar as vendas. Então, se eu aumentar o meu investimento em 2% no Google, por exemplo, quanto que isso representa de dinheiro? Entendi. Quanto que tem de retorno nos Exato. investimentos que vão fazer. E aí a intenção é fazer com que isso seja personalizado para cada produto. Então eu sei que esse produto é melhor no Facebook, esse outro no Instagram. Esse aqui eu sei que no verão legal. não vale a pena eu gastar tantos dinheiros em tal canal. Sim. Então é a gente ter essa personalização por produto, por sazonalidade. Mas você pensa em ficar por lá, então, e fazer esse trabalho Sim. Mas você não pensa em voltar, assim, tipo... Qual que o projeto é ficar por lá mesmo? Sim. Né? É uma transferência mesmo e Sim. Vamos que vamos, não sei. Você não sabe como é que vai ser, né? Ainda tá nessa... Mas tá ansioso? Como é que tá? Ah, sempre, né? Senhora, eu pensando Você pensa nisso o tempo todo, né? Imagino. Meu Deus do céu, não sei falar espanhol. Vai ser uma loucura, né? Porque lá eu vou trabalhar para a Nestlé, não na Nestlé da Espanha, vai ser a Nestlé global. Né? Então, os nossos clientes vão ser as outras Nestlés. Então, a Nestlé do Brasil, a Nestlé da Espanha, da Nossa, Argentina. e aí você tem que ver a cultura também. Exato. Ali e tal. Pode mudar muito. É uma responsabilidade totalmente. enorme. Sim. Porque vai mudar a sua percepção. Porque você vai ter que se adequar às culturas diferentes também. Sim. É mais uma métrica, né? Tipo, mais uma coisa que você vai ter que analisar lá. Mais uma coisa para colocar no modelo. Para colocar no modelo. Interessante, né, cara? É interessante porque é uma coisa que não é para qualquer um, assim, você ter que lidar com isso, né? Com outras, não só porque o brasileiro, ele entende o brasileiro, né? Mas você ter que lidar com outras culturas é mais difícil, é um desafio, né? Mas o nosso time lá, ele é bem diverso. Né? Então, assim, a gente tem os product managers, 2 deles são gregos, o meu chefe, ele é britânico, o pessoal da RH tem da Polônia, tem um pessoal da Espanha. Então, assim, eles fazem um time bem diverso exatamente para a gente sempre ter essa... troca de experiência. Exatamente, esse input de diversas pessoas, de diversos lugares. Cara, muito interessante mesmo. Eu gostei demais de saber sobre isso, eu não sabia como é que funcionava numa grande empresa essas análises de métrica. Para mim, que sou gestor de tráfego, é importante entender como é que funciona isso. Você me ensinou bastante, ensinou para a galera aí. Então, eu queria que você desse suas considerações finais aí, se despede do pessoal
E muito obrigado pela sua participação, adorei, eu gostei muito mesmo, assim, eu acho que a gente aprendeu bastante coisa. Obrigado, Eric. Obrigado, pessoal. E é isso, gente. Valeu, um abraço. Até a próxima.